E aí, veja bem, dando sequência. A nossa lente forma imagem, diferente do espelho, que bater e refletir, projetar é uma imagem real. Agora, para a nossa lente, bater nela e jogar para o outro lado é que será uma imagem real, uma imagem projetada, né? Dessa forma, vamos admitir um colega aqui, dessa forma, ó, eu sei que a minha lente convergente, que tem lá, né? Focozinho, antiprincipal, focozinho, antiprincipal, tá lá bonitinha, né? Tá aí a nossa lente. Ao colocar um objeto aqui, nesse ponto, eu sei que ela vai convergir os raios bonitinho e formar uma imagem. Agora, claro que ao passar os raios, se a minha imagem for real, ela tem que estar do outro lado da lente. É assim que funciona um projetor, né? É assim que ele projeta algo, né? O projetor de slides funciona dessa forma. Eu tenho uma lente na frente do projetor, né? O data show. Eu tenho ali dentro uma película que vai ficar colocada no lugar específico, um canhão de luz que vai iluminar e ele vai fazer o resto. E esse resto está aqui, né? Olha lá, convergindo bonitinho o raio, sossegado, tá lá embaixo, né? O raio refratado. Vão fazer um outro aqui, ó, de verdinho, tocando lá no centro óptico da lente. Bacana. Vai perceber que raio no centro óptico da lente não sofre desvio, raio paralelo ao eixo principal, ele converge no foco, porque a nossa lente é convergente, e no encontro direto, olha lá, dos dois raios, nós temos a presença da nossa imagem, de cabeça para baixo, ok? Uma imagem real, claro, invertida, né? Na semana passada a gente discutiu esse conceito, né, do que é real e do que é virtual, e eu falei para você que toda imagem projetada real é de cabeça para baixo, e além disso, ela é maior. Exatamente como a nossa lente funciona dentro do que nós chamamos de projetor. Simon, por que como a nossa lente funciona? Porque a lente convergente pode ser muitas coisas, né? De acordo com o local aonde você coloca, né, a lente e coloca, posiciona o objeto. Tal qual o espelho côncavo, olha que lindo, se você colocar este objeto antes do anteprincipal ou em cima do anteprincipal, ou entre o anteprincipal e o foco, ou em cima do foco, ou entre o foco e a lente, nós vamos ter 5 características de imagens diferentes. E você já conhece as 5. Macete, rime, remeta. A rima, quando não faz, vidima. Quais são as 5 características de imagem que nós teremos aqui? Está aqui, ó. Rime, real invertido e menor. Remeta, real invertido e de mesmo tamanho. Olha a posição 3. Objeto entre o anteprincipal e o foco. Rima, real invertido e maior. Em 4, imagem imprópria, não faz. E 5, vidima, virtual, direita e maior. É claro que alguns vestibulares podem perguntar para você a aplicação disso. Aí você vai dizer, olha, a nossa lente tem várias aplicações, a convergência dela dessa forma, né? Aplicação número 1, rime. O próprio globo ocular faz isso, o olho humano. O olho humano trabalha dessa forma. Nós temos o cristalino, que seria a lente do nosso olho, e o que o cristalino faz? Converge os raios de luz provenientes dos objetos, né? De uma fonte que toca os objetos ali, e nesse momento ele converge lá no fundo dos olhos, lá na retina, uma imagem real, invertida e menor. Então o próprio globo ocular aqui, ó, o olho humano, é uma aplicação de uma lente convergente, claro. Quando eu tenho rimeta, eu quero o mesmo tamanho, antigamente a gente chamava de copiadora. Não sei se você lembra, né?
Antes do Xerox, tínhamos só a copiadora. Eu falo Xerox hoje porque a gente consegue pegar aquela imagem e transformar ela em digital, né? Mexer no pixel, ampliar, virar, coisa que a copiadora não fazia, né? A copiadora eu tinha a lente, né, um vidro, que era o local para eu colocar o papel, e um canhão de luz embaixo para captar essa imagem do papel. E a única coisa que a gente tinha era um vidro até o anteprincipal, para eu colocar o papel que eu queria copiar exatamente na posição 2, para que eu tivesse uma imagem rimeta. Só isso que a copiadora fazia. Rima 3, projetar ampliando, é a ideia dos projetores, né? Data show, cinematógrafo, né? São os projetores em geral. E vidima, posição 5, é quando você usa a lente para ler uma parada que está muito pequena, né? Ele vai ampliar e ao mesmo tempo deixar direita para você a imagem, não precisa ficar virando o livro. É quando ela funciona como lupa. Então, olha que interessante. Quando ela funciona como? Grava isso, tá? Não deixa ele falar para você uma lupa, uma lente convergente é sempre lupa. Não, ela tem várias aplicações. Uma lupa tem que ser uma lente convergente, né? De fato, tem que estar convergindo naquele lugar. Agora, uma lente convergente não é só lupa, né? Você pode usar ela para diversas outras aplicações, tudo bem? Isso tudo dentro da nossa lente convergente. A lente divergente trabalha tal qual o espelho convexo, que só tem uma característica de imagem, lembra? É aquela imagem presa, né? A virtual, virtual, direita e menor. E é isso que a gente vai fazer agora. É tão virtual que eu nem preciso do lado de lá, né, para eu conjugar essa imagem. Está aqui, ó. Vou meter um objetozinho aqui qualquer. Pronto. A gente sabe que, primeiro raio, vamos lá, paralelo ao eixo principal, toca a lente e diverge. Não diverge de qualquer jeito, né? Diverge ligado ao foco. Está ali. E claramente o segundo raio ali, ó, passando no centro óptico da lente, não sofre desvio. Perfeito? O que nós teremos aqui, então, lindões? Um raio refratado verde aqui embaixo, um raio refratado vermelho lá em cima, que com certeza não se encontram aqui fora de jeito nenhum. Porém, se eu prolongar o raio vermelho, ó, já está prolongado, e prolongar o raio verde, prolonguei, nós temos o encontro dos prolongamentos aqui dentro. E se é encontro de prolongamento, a nossa imagem é virtual. E percebeu que ela não foi para o lado de lá, ou seja, ela não consegue ser projetada? E aí nós temos aqui, na lente divergente, um caso único, virtual, direita e menor. É o nosso caso único, ok? Da nossa lente divergente, que lembra o espelho convexo. Uma aplicação muito comum aí que as pessoas costumam lembrar ainda nos vestibulares é o olho mágico, não é isso? De portas. Já viu? Porta de prédio, porta de casas, né? Enfim, portas no geral, a gente coloca o olhozinho ali para ver quem está do lado de lá. Ele diminui o tamanho das imagens, menor, para aumentar o campo visual, e aí a gente consegue perceber tudo do lado de lá. Show? Isso é a parte geométrica da nossa lente esférica, tá bom? Todos os casos de imagem, todas as aplicações, tá bom? Isso é o caso que nós temos aqui para o lado geométrico. É claro que essas lentes também têm um lado matemático, né? Afinal de contas, a nossa lente tem um foco, o nosso objeto está a uma distância da lente, a imagem também está a uma distância da lente. Imagem e objeto têm alturas, por isso vale as equações de Gauss para o método analítico da lente. Qual que é a notícia boa que eu te dou? É que a equação de Gauss é a mesma, ok? Para os espelhos e para a lente. 1 sobre fedido
e a equação da ampliação, que eu também vou colocar aqui para você, para a gente focar para os exercícios, tá? Senão eu falo demais. Podemos apagar isso aqui? Essa revisãozão? Pode. Podemos? Isso aqui é um negócio bom de ter na cabeça, tá? E o legal que o cara que manja muito de espelho, né, não sei se você concorda, eu sempre pensei assim, eu aprendi assim, na minha época de ensino médio, sempre pensei assim, o cara que manja muito de espelho, velho, sabe tudo de lente, entendeu? Manja tudo de lente, praticamente. A única parte que não vai entrar aqui, né, a questão da curvatura de lente, é a questão de grau de lente, que é uma coisa diferente que eu não tenho lá nos espelhos, mas manda tudo, né, com relação à imagem, posicionamento, matemática, manda demais. Matemática das lentes, 1 sobre fedido, é a primeira delas. Lembre-se que aqui a única diferença será lente, né? Foco positivo para lente convergente e o foco será negativo na hora de calcular ou até mesmo de encontrar o resultado para a lente divergente, ok? DI continua com a convenção que você aprendeu, né, de real e virtual. A mesma coisa, a ampliação, o aumento linear transversal continua com as condições que a gente viu na nossa aula da semana passada. Ela já está lá no canal, tá? Demorei a postar ela, porque por 2 vezes eu não consegui, e aí depois, de fato, rolou, porque acho que cortou no meio do caminho lá, mas ela já está lá, né? Chama Convida 01, parte 1, parte 2, parte 3. Essas de hoje serão Convida 02, né, parte 1, parte 2, parte 3 também, perfeito? Então, está aqui a ampliação, aumento linear transversal, e a única diferença agora vai se dar com a vergência da lente, também conhecida como grau da lente, perfeito? Se eu quero calcular o grau da lente, a vergência da lente, o que o oftalmologista faz em você, né? Pinga um colírio para travar o seu globo ocular, a gente vai falar disso agora, para que o seu cristalino paradinho foque num ponto só, o foco real, né, do seu cristalino. O médico conseguindo atingir o foco, ele sabe qual a lente você vai utilizar, né? E com o foco dessa lente, que ele, claro, mediu através do seu aparelho, você tem o grau dessa lente, que pode ser calculado de forma muito simples através da relação 1 sobre foco. Nossa, Simon, então tá aqui, ó, o tempo todo isso aqui era a vergência da lente, 1 sobre DI mais 1 sobre DO? Aham. Também chamado de grau da lente. Então, o grau da lente que uma pessoa vai utilizar é só calcular o inverso da distância focal daquela lente, né, específica para ele. Então, né, ou do seu globo ocular. Então, está aqui, vergência 1 sobre foco. Só com uma observação, né? V, que é a nossa vergência, tem unidade. Qual é a unidade de grau? A dioptria, que é o di, tá? Não vão confundir com esse DI aqui não, que é a distância da imagem até, né, um instrumento óptico. Aqui a gente vai chamar de di, também conhecido como dioptrias. Ah, então não é grau que fala não, de jeito nenhum. É dioptrias, ok? Então lá na receita do oftalmologista, por exemplo, vai estar escrito lá, olho direito, mais 2 di, né? 2 dioptrias ou 2 graus, ou menos 3 dioptrias ou graus. Então vai ter essa relação na receita do oftalmologista. Só que você só encontra a vergência na unidade de dioptrias se você tiver o foco também no sistema internacional. E o sistema internacional é o metro. Por isso que muitos livros colocam até assim, né? Vergência é 1 sobre o foco em metro, tá bom? Tem que prestar atenção
nisso. O foco tem que ser dado em metro, senão você não consegue calcular a vergência. Como você acabou de aprender que o foco para a lente tem uma convenção de sinais, você já grava também, né, moçada? Que quando eu precisar usar uma lente convergente, eu vou trabalhar com uma lente de grau de divergência positiva. Isso é só, moçada, geometricamente isso não tem sentido nenhum. Isso é só analiticamente, matematicamente, para satisfazer o sentido dos sinais, né? Para dar sentido à nossa matéria, tudo bem? Usar um grau mais 2 e menos 2 é só para diferenciar o defeito de visão, por exemplo, em outras coisas. Foco negativo, divergente, é quem vai usar vergência negativa. Então, se o doidão coloca lá na sua receita menos 2 graus, eu já sei que é uma lente negativo, negativo, divergente. É uma lente divergente e o meu defeito é de 2 graus, ok? Essa lente divergente corrige o meu defeito em 2 graus. Pronto. Se for mais 2, 2 graus também, só que para uma lente convergente, ok? E a partir daí você começa a construir a ideia se você tem miopia, hipermetropia, qual o defeito de visão que você tem, ok? Tranquilo? Falando assim, parece tranquilo. Parece tranquilo, né? Vamos abrir os exercícios aqui para a gente fazer um bocado antes de falar da última parte, né? O defeito de visão. Podemos apagar? Pode. Então, tá lá. Número 15. Aplicação direitinha, uma das mais utilizadas dentro das lentes, a lupa. Uma lupa é um instrumento óptico bastante usual para facilitar a visualização de objetos pequenos. Considere que um usuário utiliza uma lupa bem próxima ao seu olho para ver um ponto de um objeto. Este ponto observado está no eixo principal da lente da lupa. Para maior conforto visual, deseja-se que os raios de luz oriundos desse ponto cheguem ao olho paralelos ao eixo principal. Para isso, a lente deve ser o quê? Está dizendo para você que eu quero enxergar um determinado ponto? A gente vai voltar ali rapidinho, só mostrar para você que o que ele deseja, nesse caso, pelo que eu entendi, né? Me ajuda aí. Tem uma lente, eu quero enxergar um determinado ponto, né? Que está do outro lado da lente. Me parece que é isso aqui que ele quer, não é? Perfeito? Que os raios que saem desse ponto passem pela lente e cheguem até aqui nos seus olhos, né? Você está aqui, o observador, com um conforto. Né? Ele está dizendo que esse conforto são quando os raios chegam de forma paralela. Perfeito? Então ele quer saber qual é a condição para que se tenha isso. Esse ponto que está sendo iluminado tem que refletir luz aonde para que esses raios toquem na lente e cheguem até os olhos do observador. E detalhe, está falando que é uma lupa, né? Então eu já sei que ela é convergente. Tem que estar convergindo, de acordo com o que a gente acabou de apresentar. Amados, que ponto é esse? Aonde que eu consigo um ponto desse para que os raios que voltem aqui na lente saiam paralelos? Vamos olhar o desenho da esquerda para a direita? Se esses raios tivessem vindo daqui, da esquerda, raio paralelo na nossa lente convergente, converge aonde? No centro.
Que ponto seria esse aqui se o raio tivesse vindo da esquerda para a direita? Raio paralelo converge no... Como é que é o nome desse ponto? Foco. Foco. Perfeito. Converge no foco, né? Já estava rolando o chat desembolado aqui, né? Foco, 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 foco. Ok? Luiz, você entendeu o porquê do convergente? Entendi. Top. Então a nossa lente é convergente e aí daqui para lá foco. Agora, por que você está falando, Simon, da esquerda para a direita, se o raio está indo da direita para a esquerda? Porque eu tenho a propriedade inversa, o chamado reversibilidade para a luz. Né? O que significa isso? Em uma direção, toda luz tem um caminho duplo, de duplo sentido, tanto de ida quanto de volta. O que significa isso, Simon? Paralelo converge no foco, um raio que vem do foco volta paralelo. Então, a única forma que este ponto tem para mandar raios de lá para cá e eles saírem perfeitamente paralelos é se esse lugar for de fato o foco. Então, olha que lindo, duas propriedades, né, em uma. Essa uma eu passei, paralelo converge no foco. A segunda eu não passei. E o raio que vier pelo foco, volta paralelo. Está lá no resumão de vocês também, tá? No WhatsApp de vocês que eu mandei. Então, este ponto é o foco e essa lente tem que ser convergente. O que nós vamos marcar aqui na nossa revisão, moçada? Letra A. Letra A, não é? Tem que ser convergente e o ponto do objeto coincidente com o foco. Ele tem que estar em cima do foco para eu conseguir enxergar com essas características. Show? Então, suave, tranquilo, teoria, beleza pura, vamos calcular. Agora nós estamos na questão número 16, e ela diz assim: utilizando uma máquina fotográfica antiga, uma pessoa tirou uma fotografia de uma árvore de 4 metros de altura. Então, vou escrever aqui, ou depois eu abro aí para você. 4 metros é o HO, a altura do nosso objeto. Perdi um pincel aqui, mano. A altura do nosso objeto é situada a 20 metros do sistema óptico da máquina. Então, DO, né? Distância da árvore do objeto até a máquina. Sistema óptico é a lente dela. Ao revelar o filme, notou que a imagem da árvore nele impressa tinha uma altura de 1 centímetro. A altura da imagem, 1 centímetro. Perfeito? Considerando o sistema óptico da máquina como uma lente delgada convergente, já sabíamos, a distância entre ele e o filme onde foi impressa a imagem era de. A distância entre ele, o sistema óptico, e o filme. Amado, o sistema óptico é a lente e o filme é onde está a imagem. Então ele está querendo a distância entre a lente e a imagem, ou seja, DI. É isso que ele quer saber. Como você faria para encontrar o DI num exercício como esse? A máquina fotográfica, moçada, funciona tal qual o olho humano, tá? Eu não coloquei ali naquela revisão nossa. É no caso 1 da lente convergente. Eu botei só olho humano, botei um exemplo, mas a máquina fotográfica também faz assim, né? Quando o obturador abre para ela captar a luz do lugar onde você está focando para tirar a foto, né? E aí falando da máquina, principalmente da máquina antiga, né, aquela analógica, a luz penetrava no sistema óptico e formava atrás, como se fosse na retina do nosso olho, mas lá atrás, no filme da nossa máquina, ela queimava o filme, né, formando, projetando uma imagem, né, uma foto nele. Então é assim que funciona, igual o nosso globo ocular, perfeito? Tal qual o globo ocular. E aí, como é que você faria para encontrar DI?
faz DI sobre DO igual a HI sobre HO. Muito bem. Podemos fazer a ampliação, né? A lei de Gauss para o aumento linear transversal, HI, HO, DI, DO, já que as razões entre as alturas e a imagem correspondem, só toma cuidado com aquele sinalzinho maravilhoso ali, ok? Bonitos. Uma coisa que eu preciso entender, a minha lente é convergente e a imagem formada é rímel. Não posso esquecer disso, tá? Ela é projetada no filme, então ela é real e invertida. Por que, Simon, que você precisa identificar isso? Só por causa da convenção de sinais. O cara que esquece desse menos aqui, resolve esse exercício sem problema nenhum. Mas fazendo na moral, vamos nessa? Olha o que nós temos aqui, ó. HI, vamos deixar tudo em metro, né? 1 centímetro. Então, HI seria 1 vezes 10 a menos 2 metros. Porém, como a nossa imagem está de cabeça para baixo, ela é invertida, e lembra que a ampliação fala da direção, né? Se a ampliação é positiva para a imagem direita, invertida para a imagem invertida, então o nosso HI, sendo invertido, carrega um menos. Só para anular aquele menos do lado de lá, você vai entender. Dividido por HO, imagem objeto direito, né? 4 metros, tá aí. Menos DI, que é o que eu quero descobrir, sobre o DO, 20 metros. Perfeito? Entenda que esse menos com menos aqui vai para o espaço, né? Justamente para você ter um DI positivo, porque a imagem é real, e imagem real, o DI é positivo sempre. E aí nós temos aqui simplificated, né? O 4 e o 20 aqui para dar 5. E aí nós temos, multiplicando o cruzado, um DI de 5 vezes 10 a menos 2 metros. Também conhecido como 5 centímetros. Tem que ser a distância entre o filme e a lente, o sistema óptico desta câmera fotográfica. No gabarito mágico aqui, isso vai marcar a letra C, de 5 centímetros. Perfeito? Tá lá, ó, letra C, 5 centímetros, gabarito confirmado, top, 17º. Essa é boa, hein, mano? Vixe, nem perguntei se eu posso apagar. Conceito da fibra óptica. A fibra óptica é muito utilizada nas telecommunications para guiar feixes de luz por um determinado trajeto. A estrutura básica dessas fibras é constituída por cilindros concêntricos com índices de refração diferentes, para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total. O centro da fibra é determinado núcleo, tem índice de refração N1, e a região externa é chamada casca, com índice de refração N2. É um cabo coaxial, tá bonito? Um cabo dentro de outro cabo. Você vai meter a luz de um lado, conforme a figura número 2, e tá vendo que o raio vai sofrendo várias reflexões até vazar do outro lado? E isso acontece porque o Snell descobriu que não é sempre que acontece a refração, sabia? Quando ele jogou um raio de luz, só que isso só vai acontecer quando eu for passar de um meio mais para um meio menos refringente. Então tá aqui o ar e tá aqui a água, né? Vou explicar para você. Ele pegou um feixe de luz aqui e foi jogando, né? Chegou um determinado momento que ele lançou a luz da água para o ar, e quando ela passa da água para o ar, ela afasta da normal. Chegou um momento que ela afastou tanto que ela ficou aqui, ó. Olha que lindo. Ué, Simon, mas isso aqui não é refração. É sim. Isso aqui é chamada refração limite. E o que acontece na refração limite? É o momento em que esse feixe está no ar e na água ao mesmo tempo.
Significa que eu atingi aqui o ângulo limite para a refração desse par de meios. E daí, Simon, que qualquer raio que eu jogar acima disso, olha lá, ele vai bater e vai afastar ainda mais da normal. Só que aí, meu amado, quem afasta da normal voltando para o mesmo meio que estava, não refratou, né? O raio refletiu. Olha que barato. Sai da água e volta para a água. Esse raio aqui está sofrendo o fenômeno da reflexão total. Só que isso só aconteceu por quê? Porque o ângulo de incidência ultrapassou o ângulo limite. Porque enquanto eu tenho do ângulo limite para baixo, eu ainda tenho a tal da refração. Aqui uma observação para você matemática, para calcular o ângulo limite, é sossegado, tá? É só trabalhar com um par de meios. Olha lá, o meio que tem o índice menor sobre o meio que tem o índice maior. Nesse caso aqui seria ar sobre água, N do ar sobre N da água. E aí você consegue calcular o seno desse ângulo limite para fazer comparações em um determinado exercício. O ângulo incidente é o mesmo do ângulo refletido, tá, Luiz? Não sei se ficou muito claro aqui, mas essa é a tendência. Perfeito, tá? Na reflexão total funcionam as regras que a gente já conhece. Então, olha que barato. Aqui só vai acontecer se acontecer duas condições. Primeira condição, a luz tentar passar do índice maior para o índice menor. Então, as condições são essas para a reflexão total. Condições, ok? Condição número 1, a luz tentar passar do N maior para o N menor. Essa é a primeira condição. E segunda condição, o ângulo de incidência quebrar, ultrapassar o ângulo limite. Se isso acontecer, reflexão total. E aí vem um doidinho e pensou numa fibra. Maravilhoso isso, né? Pensou numa fibra. Que nada mais seria do que dois cabos, né? Um cabo dentro do outro. Ele quer jogar a luz em um e fazer com que ela faça isso. Isso é muito legal, Simon, porque você pode pegar e dobrar a fibra à vontade, enfiar ela goela abaixo na pessoa, né? Para fazer uma endoscopia e a luz ir iluminando tudo lá para dentro. Note, a luz fez curva? Claro que não. Olha lá, linha reta, sucessivas reflexões totais, ok? Só que isso só acontece por quê? Porque ela tem que tentar passar do meio mais refringente para o menos refringente. Como ela está no núcleo, eu preciso decorar que o índice de refração do núcleo deve ser muito maior do que o índice de refração da casca. Aí sim, se for muito maior, na hora de jogar aqui na fórmula, eu vou ter um ângulo limite pequenininho, tendendo a zero, ok? E aí, qualquer raio que eu penetrar aqui vai sofrer sucessivas reflexões totais. Além de que, esse raio que eu coloquei podendo brincar de ângulo com ele aqui, ó, é mentiroso, né? Porque a fibra óptica é muito fininha. Perfeito? Então não dá para você ficar brincando com ângulo igual eu brinco aqui, nessa fibra maior para você entender como funciona, né? A fibra é fininha, então a luz vai entrar vazada mesmo. Perfeito? Esse segundo cabo tem que ser necessariamente espelhado? Não, ele é de fibra de vidro. Né, não é espelhado. O fenômeno acontece justamente porque a luz tende a passar do meio mais para o menos refringente e acaba quebrando o ângulo limite. Aí a reflexão acontece. Isso aqui você consegue fazer na água, essa reflexão total no facho de água, você consegue fazer isso aqui no vidro, você consegue fazer isso aqui no plástico, ok? Não precisa ser espelhado, não. Tem que ser transparente, mas não espelhado. E é muito legal, né? Observar um cabo transparente não vazando a luz. É doideira isso.